Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Olá pessoal, Edivaldo mais uma vez, estamos juntos para dar continuidade no nosso curso. Terminamos a parte 2 da nossa lição e quero incentivar você a dar continuidade assistindo a próxima parte, a fim de que nós possamos continuar crescendo juntos na graça e no conhecimento do nosso amado Jesus. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Copiar o texto aqui. Atos 20, verso 7. Vou compartilhar minha outra tela com você agora. Ok. Aqui, ó. Eu vou escrever aqui, deixa eu ver, o verso aqui, ó. Só para você ver. Tá escrito assim aqui, ó. Não N. Deixa eu ver aqui, Você tá vendo minha tela aí? Dá um joinha aí se você tá vendo. Sim. Tá bom? Então vamos lá. Tá escrito. Eu não vou colocar os acentos para ir mais rápido, tá bom? Sabaton. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Aí, agora sim. Eu vou transliterar, tá bom? Só para você conseguir ler, né? Senão não adianta. Então, aqui tá assim, ó. Sabaton. Aí você já deve estar pensando. Essa expressão, literalmente, ela significa no primeiro dia da semana, tá bom? Isso é a tradução. Então, no primeiro dia da semana. Por que estou colocando isso aqui? Vou falar sobre o propósito da nossa reunião no primeiro dia da semana. Mas por que eu estou colocando isso aqui se o nosso assunto é a ceia, não é? Porque, na verdade, tem a linguagem de hoje. Alguém tem a linguagem de hoje aí? A linguagem de hoje vai dizer no sábado à noite, tá ok? No sábado à noite. É uma tradução, alguém pode dizer assim, mas e agora? Como é que eu vou saber, né? Porque tá no sábado à noite, não é no domingo? Então, deixa eu colocar aqui. Então, você tem alguma tradução aí que está no sábado à noite? Deixa eu ver aqui se alguém colocou. Ok. Eu tenho uma Bíblia que tem essa tradução. Ótimo, Giovana. Então, é bom que alguém tenha, porque a hora que você encontrar essa tradução no sábado à noite, é importante que você compreenda que sábado à noite, para nós, ou para o judeu, já é primeiro dia da semana. Então, eu não sei, assim, se você perguntar para mim, por quê? Por quê que a linguagem de hoje, ela optou por fazer esse tipo de tradução, usando o nosso sistema de contagem do tempo, ao invés de seguir o que literalmente está escrito,
Porque a partir das 18 horas lá em Israel já é primeiro dia da semana, então a expressão Ende Temia Sabaton, literalmente é no primeiro dia da semana, literalmente é isso. Então, se você perguntar para mim por que o tradutor fez isso, eu não sei por que ele fez isso. Mas, se você pegar uma Bíblia de estudo da linguagem de hoje, quem tiver essa Bíblia, você vai observar aqui embaixo, no rodapé, ele colocou lá, literalmente significa primeiro dia da semana. Tudo bem? Ele explicou. Agora, por que ele não colocou isso direto? Aí, gente, aí a intenção do tradutor, aí já não é comigo, tá? Tudo bem? Isso, olha lá, o Odair colocou. Na minha Bíblia NTLH, tem uma observação embaixo. Pode ler, por favor, Odair, só para o pessoal ficar sabendo aí, que é interessante. Eu vou ler. Pode ler, por favor. Está escrito assim: sábado à noite. Ao pé da letra, o texto original traz o primeiro dia da semana. Conforme a maneira de contarem os dias da semana naquele tempo, o último dia da semana, que é o sábado, terminava ao pôr do sol. Aí começava o primeiro dia da semana, domingo. Então, está falando que sábado à noite nos reunimos com os irmãos, né? Primeira vez que se fala sobre um grupo de cristãos em Troade, Atos 16, versículo 8 até 11, para partir o pão, que é Atos 2, 42. Ok. Obrigado. Então, é bom que você saiba disso, ao meu ver, porque uma hora você vai encontrar, e aí você fez um curso de teologia e o professor não falou, né? A Giovana colocou assim, aqui tem como explicação o seguinte, conforme a maneira de contarem os dias da semana, o último dia da semana, sábado, terminava ao pôr do sol. Aí começava o primeiro dia da semana. Basicamente a mesma coisa, tá bom? Obrigado, Giovana, obrigado, Odair, tá bom? Mas eu quis colocar isso para você, que a expressão, você viu lá, se você prestou atenção na expressão, a expressão grega, ela está endetemia sabaton, que literalmente quer dizer no primeiro dia da semana. Agora, sabe o que eu acho estranho? Eu vou falar para você a minha estranheza. A minha estranheza é que a mesma expressão, se você tiver a linguagem de hoje aí, por favor, quem tiver a linguagem de hoje, abra em 1 Coríntios capítulo 16 e leia para a turma, 1 Coríntios 16, 1 e 2. Leia para a turma ouvir como está. É a mesma tradução, porém, em Atos 20, verso 7, traduziu de um modo, e em 1 Coríntios 16, traduziu de outro modo. E eu não sei, se você perguntar para mim por que fizeram isso, eu não sei. Aí é questão do tradutor, tá bom? Eu não posso avaliar a mente do tradutor. Mas é a mesma expressão grega, a mesma. Só que olha como traduziu. Tem aí, Odair, se você tiver, pode ler? Qual versículo? 1 Coríntios 16, 1 e 2. 16, 1 e 2. Isso. Espera aí que... Nossa, tá. Vou ler, então. Agora vou tratar do dinheiro para ajudar o povo de Deus da Judéia. Façam o que eu disse às igrejas da província da Galácia. Todos os domingos, cada um de vocês separe e guarde algum dinheiro, de acordo com o que cada um ganhou. Assim não haverá necessidade de recolher ofertas quando eu chegar. Como traduziu? Todos os domingos. Dá para entender isso? E sabe qual é a expressão? Eu vou colocar para você também, só para você... Ó, eu estou aqui com o texto na mão, só para você... Não sei, não dá para você ver, né? Mas eu estou pegando desse texto grego aqui, ó. Tá? Então, eu vou copiar a expressão para você, só para você ver como tá
para ver se... Aqui, eu vou apagar esse aqui, né? Vou apagar esse aqui, tá? Então, vou apagar e vou copiar do jeitinho que está aqui. Só para você ver. Vamos lá. Existe uma diferencinha, mas é só uma questão, uma está dizendo no, a outra está dizendo conforme. Lá está assim, ó, mian, eu vou apagar essa aqui está igual, mian, mian, mian não é o miado do gato, tá bom? Pode ficar em paz, é primeiro. Mian sabaton, tá assim, ó, segundo, ó, ou conforme o primeiro dia da semana, tá bom? Ou o primeiro dia depois do sábado, que na verdade essa expressão aqui, ó, sabaton, na verdade a palavra para sábado. Então, conforme o primeiro dia depois do sábado. Faça isso no primeiro dia depois do sábado. Aí a pergunta é muito simples, né? Qual é o primeiro dia depois do sábado? É óbvio, não é? Deixa eu transliterar para você, ó. Então, é assim, ó. Mian, sabaton. Tá assim, essa. Tudo bem? Que literalmente é no primeiro dia da semana. Ou conforme, tá? Aqui eu falei que era diferente, né? Ou conforme, ou segundo o primeiro dia da semana, enfim. Conforme o primeiro dia da semana. Enfim, é só para você notar que as expressões, elas são as mesmas, porém, ele traduziu num lugar sábado à noite e no outro lugar traduziu domingo. Por que fez isso? E não sei. Eu não tenho como julgar a mente do tradutor, né? E nem a sua intenção também. Então, enfim. Mas o fato é primeiro dia da semana. Então, aqui nós temos duas coisas importantes. Duas coisas importantes. A primeira é, qual é o dia da reunião? Está claro para você? Está claro para mim. Então, o dia da reunião não é sábado. É primeiro dia da semana. O sábado era do judeu, tá bom? Ainda é hoje, né? Tá bom? O sábado é do judeu. Esse é o primeiro ponto. Quando é o primeiro dia? Quando é o dia da reunião? Primeiro dia. Agora, eu vou perguntar para você agora. Essa é para você. Conforme Atos 20, verso 7. Qual era o propósito da reunião? No primeiro dia da semana. Qual era o propósito? Você consegue colocar aí para mim? Isso é importante. Se você não conseguir pegar isso, aí não sei. Aqui. Ok. Qual era o propósito da reunião? Agora eu vou voltar para o nosso slide. Aqui, ó. Qual era o propósito da reunião? Alguém colocou aí já? Deixa eu ver aqui. Ok, o Odair colocou partir o pão, celebrar a ceia, partir do pão, colocou o Odair, o Reinaldo, celebrar a ceia, partir o pão, Gaspar. Ok. Então, qual é o propósito da reunião? Em Atos 20, verso 7, diz que nós nos reunimos no primeiro dia da semana para partir o pão. Agora, o que é partir o pão, né? Então, você lembra que em Atos 2, 42, eles se dedicavam ou perseveravam no partir do pão, que nós entendemos diz respeito à ceia do Senhor. Jesus, ele instituiu a ceia quando partiu o pão e disse: façam isto em memória de mim. Quando Jesus disse isso, não se sabia ainda quando seria o dia. Não se sabia ainda. Os discípulos não sabiam. Mas Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. E eles associaram o partir do pão com o dia da
ressurreição. Ressurreição. Mais tarde, Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer, em 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse, lembra disso? Façam isto em memória de mim. Então, essa associação do primeiro dia da semana com o partir do pão, ela foi feita pelos primeiros discípulos. E nós seguimos esse exemplo, tá bom? A grande pergunta que alguém vai fazer ou pode fazer é: mas com que regularidade a ceia do Senhor deve ser feita? Bom, aí você deve perguntar, na verdade, de outro modo. Qual é primeiro, quando deve ser feita a reunião? Quando deve ser lembrado? Não é quinta, não é sábado, não é sexta, mas é quando? É no primeiro dia da semana. Outra pergunta a ser feita é: qual o propósito da reunião no primeiro dia da semana? Qual é? Lembrar do sacrifício de Jesus, através do pão e do cálice. Nós podemos nos reunir outros dias para louvar, para orar, para, enfim, estar em comunhão com a igreja, mas o primeiro dia da semana, ele tem um propósito bem específico. Qual é o propósito? Lembrar do sacrifício de Jesus. Ou, vamos falar do propósito bíblico, partir o pão. Ou seja, toda vez que nós nos reunimos no primeiro dia da semana, nós nos reunimos para partir o pão. As outras coisas só têm sentido. Louvar, ouvir a palavra, ofertar, só tem sentido se nós lembrarmos do sacrifício de Jesus. É essa ação que dá sentido a todas as outras ações, tá bom? Deixa eu ver aqui, a Giovana faz uma pergunta. Professor, existem muitas igrejas que fazem a ceia no sábado. O que levou eles a tomar essa decisão? Foi algum erro de interpretação? Giovana, eu vou dizer para você o seguinte: o que leva as pessoas a fazerem esse tipo de decisão, das duas, uma, ou estão seguindo o Antigo Testamento, tá ok? Ou estão ignorando o que está escrito. Porque todos eles estão lendo a mesma coisa que nós, tá bom? Se eu digo para você assim, isso não tem nada a ver, cada um pode decidir do jeito que quiser. Tudo bem, eu posso falar isso, mas a minha pergunta é: qual é o argumento bíblico que você tem para dizer isso? Essas pessoas não têm nenhum argumento bíblico. Então, elas estão ignorando aquilo que está escrito. Eu diria que esse é um erro, não de interpretação, porque não tem como interpretar. Está escrito, gente. Está escrito. Você vai mudar o que está escrito? Não tem como mudar. Aí vai dizer assim: foi a Igreja Católica que mudou. Mas mudou o quê? Se na sua Bíblia está assim, na minha está assim, na do Adventista está assim, na do Testemunho de Jeová está assim, está todas as Bíblias assim. E outra, aqui, mais importante, se você quiser consultar, no texto grego está assim. Então não foi ninguém que mudou. Isso aqui vem do exemplo dos primeiros discípulos. Se você quer ser igreja de Deus, você precisa imitar o exemplo deles. E não falar qualquer coisa em cima daquilo que eles falaram. Quais são as 4 disciplinas ou responsabilidades básicas
da igreja cristã? Onde é que está isso? Nós já falamos já. Atos 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ao partir do pão, à comunhão, segundo, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Levando em consideração que a comunhão, ela é expressa por meio das nossas ofertas, nós já vimos isso. Então, os 5 atos, eles estão expressos lá em Atos 2:42. Tá bom? É por isso que nós estamos falando dessa maneira. Então, o que eu diria para nós é, você tem condições de avaliar o que você faz e decidir como você vai fazer. Talvez você não consiga mudar o sistema religioso, mas você consegue mudar a sua conduta, tá bom? Eu não consigo mudar o sistema religioso, mas eu consigo mudar a minha conduta. Então, eu vou fazer assim. E se tiver mais alguém que queira fazer assim, então vou me reunir com ele para nós fazermos assim, tá bom? Enfim, é isso. Bom, quando a igreja de Corinto se reunia, procurava comer a ceia, mas fazia de forma errada. Por isso, Paulo escreveu para os corrigir. E qual era a forma errada que a igreja de Corinto fazia? Os irmãos em Corinto, eles estavam transformando a ceia do Senhor numa bagunça. Por quê? Porque eles estavam misturando o partir do pão com o jantar, que é ceia também. A janta é uma ceia, o almoço é uma ceia, mas não é a ceia do Senhor. Aí Paulo vai dizer, cada um de vocês leva a sua própria ceia, aí uns comem primeiro, uns se embriagam porque levam o vinho, não é? Então, e aí Paulo vai dizer, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Abra em 1 Coríntios capítulo 11. É melhor a gente ler do que eu falar e você simplesmente escutar. 1 Coríntios capítulo 11. Dá uma olhadinha lá. Espero que esteja ajudando você, né? Porque a partir do 17, dá uma olhadinha. A partir do verso 17. Olha o que Paulo vai dizer. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio. Então a coisa não está adequada em Corinto, né? Então não há como elogiar. Pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto, eu creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, preste atenção, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um de vocês come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Tá vendo? Então, há duas coisas acontecendo em Corinto simultaneamente. Então, vamos continuar. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Agora vem o ensino sobre a ceia, aquilo que eles estão fazendo na hora da reunião, ou seja, comendo a sua própria janta ou o seu próprio almoço, levando para as reuniões, isso era normal, tá bom?
esse momento de celebração seria mais ou menos a igreja fazer um almoço congregacional hoje, ok? Juntamente com a ceia do Senhor. Seria normal isso. Porém, Paulo vai dizer, esperem uns pelos outros. É nesse sentido que ele está ensinando. Aí ele vai dizer assim, olha, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Tá bom? Depois, se você quiser ler o restante, aí você lê. Porque ele vai dar o simbolismo da ceia do Senhor. Tá bom? Mas até aqui já é suficiente para a gente. Então, em Corinto está acontecendo 2 ceias. A janta ou o almoço e também a ceia do Senhor. E aquilo que eles estão praticando não está de forma adequada, pois estão transformando a ceia do Senhor numa desordem, numa bagunça. Então, aqui Paulo está corrigindo a igreja. Tá bom? Então, a ceia do Senhor, ela é praticada por meio do pão e do cálice. E todos devem participar, compreendendo, né, o significado daquilo. Tá bom? O Diego escreveu assim. Atos 20, verso 7, diz que Paulo prolongou a prática até a meia-noite. Acredito que seja por isso que a linguagem de hoje anotou que se reuniram no sábado à noite. Pois se fosse no domingo, à noite já não seria domingo aos judeus. Mas quanto ao horário das reuniões, se de manhã ou à tarde ou à noite, há algum versículo no Novo Testamento que mostra isso? Obrigado, Diego. Pode ser uma possibilidade mesmo de ter traduzido daquele modo por conta dessa observação. Pode ser. Agora, quanto à sua pergunta, se há algum versículo, não é? Deixa eu ver aqui. Se há algum versículo no Novo Testamento que mostra que a reunião deve ser de manhã, à tarde ou à noite, não há diretamente. Nós temos a possibilidade de fazer à noite por causa de Atos capítulo 20, verso 7. Tá ok? Mas temos possibilidade de fazer de manhã por causa da ressurreição de Jesus. Portanto, a decisão de fazer à noite ou de manhã, ela vai ficar a critério da igreja. Tá bom? Então, nós temos aí as 2 possibilidades. Quando há 2 possibilidades, então nós temos liberdade para escolher o que é melhor. Então, nós não precisamos dizer à noite é correto ou de manhã é correto. Tá bom? Nós temos que lembrar o seguinte, que as reuniões antigas, vamos dizer assim, né? Antigas, as reuniões da igreja, elas duravam muito mais do que as nossas. Tá bom? Então, você viu que o Eutico aí dormiu na pregação. Então, foi uma pregação longa. Enfim, é diferente. O contexto cultural é diferente, não é? Hoje, se a reunião dura 1h30, 2 horas, no Ocidente, algumas pessoas já começam a se incomodar, não é? Então, na antiguidade não havia essa preocupação. As reuniões demoram muito mais do que as nossas. E nós temos que levar em consideração também que o Paulo, ele está fazendo uma pregação de despedida. Ele não vai voltar mais nessa congregação, tá? Então, a instrução, ela está sendo bem, assim, demorada mesmo. Pode ter demorado o dia todo. Então, talvez por isso aquela observação do prolongamento do discurso, não é? De Paulo, tá bom? Enfim,
Quanto tempo demorou, a gente não dá para ter uma ideia, mas o fato é que o texto ele se atenta ao fato de dizer que foi longo demais, ao ponto do Eutico dormir na pregação, né? Aqui, se demorar 40 minutos, alguns já começam a cochilar, imagina se demora 2, 3 horas, 4 horas, né? Aí, quando você olhar, está todo mundo já, enfim, descansando no Senhor, né? Enfim. Ok? Eu espero que ajude você. A nossa ideia, na verdade, gente, é apresentar para você orientação para que você avalie. Mas não é para você ficar julgando o A ou o B, e sim julgando a si próprio. Tá bom? A si próprio. Essa é a ideia. A gente espera que ajude. Nós não queremos que simplesmente você e eu use o conhecimento para julgar os outros, mas sim para julgar a si próprio. Agora, é óbvio, uma vez que eu sei, Deus vai realmente perguntar para mim, se você sabia, por que você não fez? Essa que é a questão, né? A igreja de Troade reuniu-se no primeiro dia da semana para partir o pão. Espero que isso fique claro para você. Toda a evidência bíblica indica que a igreja, no primeiro século, ela se reunia e tomava a ceia no primeiro dia de todas as semanas. E como é que nós sabemos que a igreja de Corinto se reunia no primeiro dia da semana também? Por causa de 1 Coríntios capítulo 16, 1 e 2, quando fala das ofertas lá, que eram recolhidas no primeiro dia da semana. Tá bom? Espero que ajude você nesse aspecto. Olá, pessoal. Edivaldo, mais uma vez. Estamos juntos para dar continuidade ao nosso curso. Terminamos a parte 3 da nossa lição e quero incentivar você a assistir a próxima parte para que nós possamos continuar crescendo juntos na graça e no conhecimento do nosso amado Jesus. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor.